Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmo 19. Nós vamos meditar nesse Salmo de Davi hoje. Confesso que é um dos meus salmos preferidos. Eu tenho vários textos preferidos, acho que todos são preferidos, mas é um salmo que fala muito ao meu coração. E o tema da mensagem é sobre a magnífica revelação de Deus, mas eu quero tratar como Deus fala com você. Pode ficar em pé, irmãos, para a gente ler. Como Deus fala com você. Eu converso com muitas pessoas e elas me dizem assim: Lília, eu não sei como ouvir a voz de Deus. Eu não sei se é Deus falando comigo ou não. E esse salmo, ele traz uma grande revelação da forma maravilhosa como Deus falou conosco, com o homem. E nós vamos ler a minha versão, eu sempre falo, né? É a NVT, algumas palavras são diferentes, mas o sentido é sempre o mesmo. Eu vou ler na minha versão, e os irmãos podem acompanhar, nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 19 diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas estão corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo ouro puro, mais doces que o mel, mesmo mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra o teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Pode se assentar, querido. Eu quero pensar com você rapidamente em alguns pontos desse salmo. Esse salmo é um salmo muito bonito, e acho que eu ficaria horas aqui falando só sobre ele, mas de forma resumida eu quero meditar com os irmãos nessa gloriosa, grandiosa, magnífica e esplendorosa revelação da parte de Deus para cada um de nós. A gente nunca teria capacidade de conhecer a Deus se Ele mesmo não se revelasse. Você nunca poderia conhecer a Deus se Ele antes não tivesse decidido se mostrar para você. Então você recebe a revelação que Deus traz, que Deus permite que você tenha. E qual é a forma natural que Deus tem de se mostrar a nós? Através da natureza, através da criação. Então, quando a gente pensa de que forma Deus fala conosco, nós podemos entender que são 4 formas. Primeiro é a revelação natural, que a teologia também chama de revelação universal. Todos podem olhar a natureza e ver Deus. Segundo, é a revelação da nossa consciência, que está escrito lá em Romanos, capítulo 2. Então, Paulo vai falar que você tem uma consciência que, independente de você conhecer ou não a lei de Deus, você sabe se você está certo ou se você está errado. Porque você não precisa ter fé para você saber que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, que pegar a mulher do próximo é errado. Você não precisa acreditar em Deus para poder seguir esses princípios. Isso independe da fé.
Isso é algo moral, é um princípio moral que Deus colocou dentro de cada pessoa. Só que as pessoas, elas são tão cauterizadas e destruídas pelo pecado que muita gente vive passando por cima do senso moral que Deus colocou dentro de nós. Então, lembrando, 4 formas. A primeira é a natural, a segunda é na sua consciência. A terceira é através da palavra, porque Deus se revela através da sua palavra. E a quarta é através do seu Filho Jesus. Conforme Colossenses explicou, Jesus é a própria manifestação de Deus aqui na terra. Ele se revelou através do Filho. E nesse salmo nós vemos 2 tipos de revelação. É a revelação natural e a revelação através da palavra. Então esse salmo ele se divide em 3 blocos. O bloco 1 até o bloco 6 vai falar da natureza. O verso 7 até o verso 11 vai falar da palavra. E os últimos versículos vão falar do que essa revelação, tanto da natureza quanto da lei, da palavra de Deus, fazem na nossa vida. E eu gosto de pensar quando você olha, os céus proclamam a glória de Deus. Por que está no plural? Você já parou para pensar nisso? Quantos céus você vê, Cecília? Por que a Bíblia fala os céus? Vamos voltar para a criação? No princípio, Deus criou os... No plural ou no singular? No plural. Os céus. Lilian, que céus são esses? E aí a gente vê a própria ciência já explicando algumas coisas, e a gente que é cristão e tem fé em Deus, a gente acredita na existência de 3 céus, porque o próprio apóstolo Paulo escreveu que ele visitou o 3º céu. Então o primeiro céu é o céu que a sua vista pode alcançar, é o céu que é o firmamento. Quando você olha Gênesis capítulo 1, Deus vai dizer que ele fez separação das águas que desciam dos céus para as águas da terra. Irmão, você já parou para pensar nisso? O dia que eu li esse versículo, eu fiquei pensando, gente, então tinha uma cachoeira descendo do céu, do 3º céu, para a terra que Deus criou, e de repente Deus vem e faz uma separação, porque o firmamento é essa separação entre as águas dos céus e as águas da terra. É um mistério de Deus que nem a ciência consegue explicar de forma perfeita. O que a ciência consegue explicar para a gente é que existe o céu que a gente vê, e existe os céus dos céus, que é o céu do universo, onde estão as galáxias, as constelações. E para a gente ter uma ideia da grandeza desse universo, ele tem em torno de 93 bilhões de anos-luz. Irmão, se você quisesse pôr 0, não ia caber o tanto de 0 que cabe nisso. É muito grande. É muito grande. E quem somos nós diante dessa grandeza toda criada por Deus? Quem somos nós? Mas Deus escolheu se revelar para nós. Em um universo com um céu gigantesco, infinito, com estrelas onde Deus sabe o nome de cada uma, Deus se escolheu revelar a nós. Então nós temos o céu azul, nós temos o céu dos céus, que é o céu de toda a galáxia, e nós temos o 3º céu, que é a morada de Deus. Os céus, por isso que está no plural. Por isso que não é um só, porque a gente tem aquilo que a nossa vista alcança, a gente tem aquilo que um telescópio alcança, e a gente tem aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mas que é a morada do nosso Deus. Aleluia! Irmãos, Deus é maravilhoso e tremendo. E quando eu leio que os céus proclamam, a gente acha que proclamar está ligado com falar, né, com aquilo que é expresso pela voz, mas o verbo original que você tem nesse texto, ele é um verbo que significa jorrar de forma abundante. Então é como se todos os céus fosse uma grande cachoeira de água descendo de forma contínua sobre a revelação de Deus. É como se ele estivesse derramando revelação dia após dia, tempo após tempo, dos céus para nós. E quando você vai para o verso 2, você vai ver que ele fala isso, ó, dia após dia, eles, os céus e a terra, continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Tornam quem conhecido? Deus. Os céus declaram a glória. O firmamento mostra a habilidade das mãos de Deus. Mostra o seu poder, mostra a sua inteligência, mostra a sua sabedoria. Coisas que o homem não sabe explicar. Deus se revela para nós. Coisas que ninguém sabe entender como surgiram, e aí criam teorias, criam explosões. Eles querem criar tanta coisa para
ao invés de se dobrar e reconhecer a grandeza e o poder de Deus, o homem ele tenta buscar justificativa para aquilo que ele não consegue entender, e ao invés de se render e adorar, ele prefere criar falsas teorias para poder tentar justificar o injustificável. Deus criou todas as coisas. E Ele jorra essa revelação dos céus para nós todos os dias. Irmão, sabe o que eu acho mais lindo? Não existe um dia igual ao outro. Quando o sol nasce, Deus pinta uma tela. Quando o sol se põe, Deus pinta outra. Cada estação tem uma cor diferente. Cada estação puxa para um lado, ou um lado mais quente, ou um lado mais frio, ou um laranja mais vívido, ou até um lilás. Ai, irmãos, quem faz isso? Todo dia, de forma constante, de forma contínua, de forma repetida, Deus se revela através dos céus e do firmamento para nós. Isso é maravilhoso. Só que às vezes a gente corre tanto, às vezes a gente está fazendo tantas coisas, a gente está tão assoberbado, a gente está tão distraído, e o que o inimigo quer é que você se distraia mesmo, para que você não olhe, não perceba a revelação natural de Deus. O que ele quer é tirar os seus olhos, tirar o seu foco daquilo que Deus revelou para todos de forma universal, para que você não perceba como é lindo ver uma árvore crescendo, como é lindo ver uma flor se abrindo, como é lindo ouvir o cântico dos pássaros, como é lindo olhar para o céu e ver que as estrelas estão lá firmes, elas não caem, elas não perdem seu lugar. E Deus controla todas essas coisas com a força da sua voz, que ressoa da criação até hoje. Ai, irmãos, como não amar esse Deus tão maravilhoso e tão grande? Como não devolver toda a honra e toda a glória para Ele? Como não se prostrar e adorá-lo? E Deus, irmãos, não precisa de palavra para falar, para se apresentar. A linguagem dele não é uma linguagem para os nossos ouvidos, mas a revelação dos céus é uma linguagem para os nossos olhos. E você não precisa nem de palavra para sentir a presença de Deus quando você contempla a criação. E o próprio verso 4, o 3 e o 4 vão dizer, olha, não há som nem palavras. Você não ouve o que os céus e a terra dizem, mas a mensagem deles, a mensagem da glória de Deus que eles trazem, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Irmãos, a Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, vai dizer que Deus se revelou a todos os homens. E que eles são indesculpáveis. Ninguém que more numa grande cidade, ou que more no mais escondido lugar da face da terra, ninguém no dia do juízo final vai poder dizer, Deus, eu não te conhecia. Eu não fazia ideia de quem você era. Porque os céus proclamam a glória de Deus. É uma linguagem que não é falada, é uma linguagem que é para você ver com os seus próprios olhos. Só que a gente acha que comunicação é só falar. A gente acha que comunicação é só a palavra que sai da nossa boca. E a Bíblia nos mostra que antes da palavra, Deus se revela através da natureza. Antes da palavra, antes da lei, Deus se revela através da criação. E tem um versículo de Romanos que eu gosto muito, que diz que a natureza ela está caída por causa do pecado, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E sabe o que eu penso? Quando eu olho para uma natureza linda do jeito que ela é, se ela está caída, imagino que não é a natureza perfeita. Já parou para pensar nisso? Romanos fala que a criação, ela está submetida a algo fútil, a algo inútil. Ela está caída, ela está destruída. Árvores morrem, frutos estragam, flores perecem. Irmãos, Deus não criou nada para estragar. Você acha que lá no jardim do Éden as flores estragavam? Os frutos estragavam? Não, irmãos, a natureza está caída. O pecado afetou também a criação de Deus. E aí, quando a gente olha para a revelação dele, a gente entende que ele é tão poderoso, ele é tão tremendo, ele é tão magnífico, que mesmo através da criação
caída, Ele continua se revelando a todos nós. Nenhuma gota de orvalho é igual à outra. Nada. Nenhuma célula do seu corpo. Irmãos, quem fez isso senão Deus? Quem fez isso senão o próprio Deus? Quem criou um organismo vivo funcionando de forma perfeita dentro de nós, senão o próprio Deus? Quem criou o dia e a noite, senão o próprio Deus? E os versos 5 e 6, eles vão falar sobre o representante de Deus na terra, que é o próprio sol. E eu quero fazer uma comparação aqui rapidamente. Você já conseguiu olhar para o sol 5 minutos, sem arder seus olhos? Não consegue olhar nem 1 minuto. O sol é representante da glória de Deus. Ninguém consegue olhar, ninguém consegue enxergar. João, quando vê o trono do Senhor, ele fala que ele cai como se estivesse morto, porque nenhum de nós é capaz de ver tamanha glória, tamanha santidade, tamanha grandeza. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 6, que quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele vê os animais cobrindo o seu próprio rosto, os querubins cobrindo o seu próprio rosto, os próprios seres celestiais lá no céu cobrem o seu rosto diante da glória de Deus. E o que a gente não consegue olhar aqui na terra, que é o representante de Deus, é o sol. Aí você vai me dizer, Lília, mas tem gente que é cego. A Bíblia também fala sobre isso, porque lá no final do verso 6 vai dizer que todos sentem o seu calor. Ainda que você não possa ver o sol, você é tocado por ele por causa do calor. Você sabe que é o sol. E assim é a revelação de Deus para nós. Ainda que a gente não possa ver, a gente sente o toque dele na nossa vida. A gente sente que ele está presente, a gente sente que ele está conosco. A gente sente, sabe, aquele calor do Espírito Santo aquecendo o nosso coração, trazendo conforto, trazendo alívio, trazendo paz. Ai, irmãos, como eu amo conhecer a Deus. E aí a gente já podia ficar só na natureza, não precisava de mais nada. Mas os versos seguintes, do verso 7 até o verso 11, nós vamos ter a revelação através da palavra. E aí você vai ver vários e vários ensinamentos de Davi falando sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor. O verso 7 vai dizer que a lei é perfeita. E aqui a lei não são os 10 mandamentos, irmãos, é toda a palavra de Deus. A palavra dele é perfeita, ela revigora a alma. Você já teve aquele dia que você não sabia o que fazer da sua vida? E aí você foi orar, abrir a Bíblia, e a palavra parece que foi escrita para você? Você já passou por isso alguma vez na vida? Sim ou não? Irmãos, é maravilhoso. E aí mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer nos próximos minutos, quando eu abro a palavra, ela revigora a minha alma, porque ela é perfeita. Irmãos, não tem erro na Bíblia, não tem versículo errado, a Bíblia não se contradiz. Enquanto muitas pessoas procuram achar erros na Bíblia e dizer que ela está errada, que ela não pode ser aceitável, um livro que foi escrito num período de praticamente 2000 anos, né, muitos anos antes de Cristo, desde lá de Moisés, muitos anos, né, depois de Cristo, a gente tem ainda livros que foram escritos, a última carta revelada foi Apocalipse, mas nós temos, irmãos, um período gigantesco de pessoas escrevendo um livro. E esse livro não tem erro. Esse livro, ele é fiel. Esse livro, ele é poderoso. Ele é inerrante. Ele é perfeito. E ele é profético, porque ele fala para mim e para você o que vai acontecer lá no final. Da mesma forma como no início ele falou o que ia acontecer através da revelação de Cristo, ele nos mostra o que vai acontecer quando Jesus voltar. É perfeito. A palavra de Deus, ela traz confiança, ela dá sabedoria aos ingênuos, lá no final do verso 7 está escrito, ela dá sabedoria aos humildes. Você já conversou com uma pessoa que não tem estudo, mas que conhece a Bíblia? E é sábia. Para saber da Bíblia, você não precisa ter diploma,
Você não precisa ter teologia, você não precisa ser pós-graduado, nem fazer mestrado numa universidade nos Estados Unidos. Para saber a Bíblia, você precisa da revelação do Espírito Santo, de ter um coração ensinável, de ter um coração quebrantado. O próprio salmista diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Sabe por que a gente não sabe mais da Bíblia? Porque a gente é orgulhoso, prepotente, soberbo. A gente acha que a gente já conhece muito. Mas a palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria aos humildes. Tem gente muito mais sábia em conhecimento de Deus do que muitas pessoas que carregam muitos diplomas na parede da sua casa. Para conhecer Deus, você não precisa ter um quadrinho. Você não vai ser validado por nenhuma prova para dizer que você conhece ou não a Deus. Você conhece a Deus pela sua vontade de buscar. E quanto mais vontade você tem, mais Deus se revela para você. A revelação de Deus, ela é progressiva, ela é constante, ela traz sabedoria, ela é uma justiça que alegra o coração. Irmãos, tem coisa melhor do que a gente ter um senso de justiça conquistado? Você olha e fala, foi justo isso. A justiça traz alegria e a Bíblia vai dizer que o mandamento do Senhor, os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração, porque a palavra dele é justa, é boa. O que ele faz é correto. Ele não sabe, Deus não tem favoritismo, Deus não age mais para um do que para outro. Deus não fala mais na Batista do que na Assembleia, Deus não fala mais com mulher do que com homem, Deus não age com favoritismo, Ele fala a todos. E às vezes a gente acha que Deus só está na igreja tal, ou no culto de domingo, ou no culto de quarta, ou que eu só posso orar aqui, ou que eu só posso ler assim ou assado. Irmãos, busca a lei de Deus. Busca a palavra de Deus, busca conhecer a Deus, a gente tem que ter fome dessa palavra. Da mesma forma como você se preocupa em alimentar o seu corpo físico todos os dias, tomando café, almoçando e jantando, porque tem gente que fica até de mau humor se não come, se está com fome, não está passando fome, mas está num momento de fome. Estou de mau humor porque eu ainda não almocei. Você tem que ter mau humor com o seu pecado, você tem que ter mau humor com as coisas que você não tem de Deus, você tem que ter fome e sede de buscar a presença dEle. Mas quantas vezes a gente só pensa no alimento do corpo físico e esquece o corpo espiritual? A gente deixa a palavra de Deus de lado, a gente deixa a revelação de Deus de lado, a gente não contempla nem o céu, que é a proclamação, o jorrar da presença dEle. A gente não faz isso. Porque o diabo quer te distrair. Porque o diabo quer tirar você do foco de buscar a Deus. Porque o que o inimigo mais quer, da mesma forma como ele foi afastado da presença de Deus um dia, ele quer fazer a mesma coisa com você. Você tem que ir lá buscar a Deus. Você tem que ir lá e se prostrar. Você tem que ter esse desejo ardente de conhecer cada vez mais dele. As instruções do Senhor são perfeitas, límpidas, iluminam a vida. O temor do Senhor é para sempre. As palavras dele, vai dizer lá no verso 10, que elas são mais desejáveis que o ouro. Irmãos, vou ser muito sincero com vocês. Você queria ter uma vida financeira mais confortável? Eu queria. Sabe? Queria, né? Nossa, se eu ganhasse mais um pouquinho, ia ser mais confortável. Futuro das crianças, guardar um dinheirinho para fazer faculdade. Às vezes a gente que é mãe, né, fica preocupado lá com o futuro aqui quando tiver 20 anos. Né? Nossa, seria tão bom se eu tivesse uma casa maior, ou um carro melhor, E não é errado você desejar isso. Errado é você querer isso mais do que conhecer a Deus. E Davi era rei. Me fala, rei tinha dinheiro, sim ou não? Davi tinha dinheiro, irmãos? Davi deu muito ouro do seu apreço pessoal para o templo. Ele deu como oferta. Davi ofertava ao Senhor. Davi foi comprar um campo porque ele não queria que fosse dado, porque para Deus não podia ser sem sacrifício. E ele escreve assim: Deus, as suas palavras são melhores do que todo o ouro. Ele tinha todo o ouro na casa dele, ele tinha todo o dinheiro no palácio.
E às vezes a gente acha que a solução dos problemas vai ser ganhar mais dinheiro, e eu vou te dizer, não vai. Sabe por quê? Porque quando você ganhar 5 mil, você vai querer 10. Quando você ganhar 10, você vai querer 15. Quando você vai ganhar 15, você vai querer 20. E o número é infinito. Só que às vezes a gente vive nessa busca tão grande de querer mais, que a gente vira as costas para a palavra. E Davi está falando aqui, Senhor, mais do que o dinheiro, a tua palavra. Mais do que o mel, e ele vai falar do mel aqui, mais do que o mel, mais do que o alimento para o meu corpo físico, mais do que aquilo que traz prazer para o meu paladar, a tua palavra. A tua palavra. Só que às vezes a gente acha que a gente tem que ter prazer momentâneo e satisfação imediata para as coisas que a gente está querendo. E Deus tem algo muito maior e muito melhor para dar para a gente. A palavra. A revelação da palavra. Aquilo que nos sustenta. Aquilo que nos faz continuar todos os dias. Aquilo que revigora a nossa alma. Aquilo que nos mostra quem é Deus. A palavra. Lília, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Quem revela a Bíblia é o Espírito Santo. Se você não entende, é porque você precisa de mais do Espírito Santo na sua vida. Então, antes de ler, se você acha que você não entende, pede para o Espírito Santo te mostrar. Pede para o Espírito Santo te revelar. E depois do salmista escrever sobre a revelação da natureza, depois ele escrever sobre a perfeição da palavra, a revelação de Deus através da palavra, ele vai finalizar dizendo no que essa revelação produz dentro da gente. Lá do verso 12 até o verso 14. O que essa revelação produz em mim? Porque tá bom, eu vou conhecer Deus, tá bom, eu vou ler a Bíblia, mas qual que vai ser o reflexo disso? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? O que vai acontecer comigo depois que eu olhar para o céu e ver Deus? Depois que eu ler a Bíblia e tiver a revelação de Deus? O que acontece? Primeiro você vai começar a fazer uma pergunta. Que está lá no verso 12. Quando Davi olha e percebe a grandeza de Deus, ele entende que ele não é nada. Ele entende que ele é pequeno. Ele entende que ele precisa desse Deus. Ele entende que ele é imperfeito. Ele entende que ele é cheio de erro e de pecado. E aí ele pergunta assim: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Sabe o que ele está pedindo aqui, irmãos? Deus, me mostra o pecado que eu nem sei que eu estou errando. Me mostra o pecado que o meu coração talvez ache que é certo, mas ele é enganoso. Mas me mostra os meus erros mais ocultos. Aquilo que nem eu quero enxergar de ruim em mim. Me mostra, Senhor. Me mostra meu orgulho. Me mostra minha prepotência. Me mostra minha soberba. Me mostra minha vaidade. Me mostra, Senhor, aquilo que eu não tenho enxergado. Irmãos, a gente é tão orgulhoso que a gente não quer enxergar nem quando a gente erra. Imagina o erro que a gente nem sabe que a gente comete. A gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer estar errado. A gente quer que seja tudo da nossa vontade, até a vontade de Deus, não é a dele, tem que ser a minha. Isso chama orgulho. E o salmista, quando ele olha toda essa revelação, toda essa perfeição de Deus, ele se assombra, assim como Isaías disse: ai de mim que estou perecendo, porque convivo no meio de um povo de lábios impuros e tenho lábios impuros também. Ai de mim, Senhor, como eu vou enxergar esses pecados ocultos? Quem vai me mostrar isso? Ah, Senhor, livra daquilo que eu nem sei que eu estou errando. É o pedido dele. Eu quero andar reto nos teus caminhos. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero ser perfeito. E aí o verso 13 ele vai dizer: me livra dos pecados intencionais.
daquilo que você sabe que está errado e que você continua fazendo. Me livra, Senhor. Quando a intenção do meu coração for mais voltada para o pecado, me livra disso, Senhor, porque eu vejo a tua revelação nos céus e na terra, porque eu vejo que a tua palavra é perfeita. Me livra de mim mesmo, Deus. E é por isso que Davi escreve: sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Sonda, Senhor. E pode ser, irmãos, que aquilo que o Espírito Santo mostre para a gente não seja muito agradável. E eu confesso para vocês que de vez em quando Ele me mostra algumas coisas de mim que eu tenho vergonha. E eu falo: Senhor. E Ele me toma pela mão com amor. E Ele fala: vai e não peques mais. E é isso que Ele faz comigo e com você. Irmãos, se algum dia alguma voz já falou no seu coração que você não pode orar, que você não deve ler a Bíblia, que você é errado, que você é pecador, que Deus não vai ouvir a sua oração, eu vou falar uma coisa com você: isso não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo convence. E é totalmente diferente eu olhar, apontar o seu erro e te deixar onde você está. O Espírito Santo, ele te convence, ele te traz para perto. Ele não vai dizer para você sair da presença de Deus. Ele não vai dizer para você não ler a Bíblia. Ele não vai dizer para você não vir à igreja porque você está em pecado. Ele nunca vai querer te afastar da presença de Deus. Isso é seu inimigo. É o inimigo. E o que ele mais quer é ver você triste, caído, frio, desmotivado. Ele quer te deixar aqui sentado no banco, fazendo você pensar que você não é nada. Sendo que Deus diz que nós somos herdeiros de Cristo, irmãos de Jesus. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que você é irmão de Jesus? Ele foi o primeiro de muitos irmãos, de uma família linda que Deus escolheu adotar. Somos filhos dele. E ele nos recebe com amor e nos atrai à presença dele através da criação. Através de todas as coisas ele mostra a sua soberania. E ele fala: eu não quero que esses pecados me controlem. Então eu serei inculpável e inocente de grande pecado. O que o inimigo vai fazer você acreditar é que você é um pecador horroroso que não merece estar na presença de Deus, e a gente não merece. Mas Deus, quando olha para você, Ele não vê você. Ele vê o selo do Espírito Santo na sua vida. Ele vê Jesus com o sangue derramado e as marcas nas mãos e nos pés. Ele olha para você já restaurado, justificado. Ele não te vê no presente, Ele te vê no futuro. Ele já te vê glorificado. Ele já te vê preparado para o encontro. Ele já vê as suas vestes alvas e limpas, brancas como a neve. Então não deixa nunca o inimigo dizer que você não tem que vir para a igreja, que você não tem que estar na presença do Senhor. Porque o que o Senhor quer fazer não é te repelir, mas te atrair. Te atrair para a presença dEle. E finalmente, irmãos, terminando, verso 14 vai dizer: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor, aquele que me sustenta. E sabe o que eu aprendo com esse versículo? É que não adianta só a gente dizer palavra bonita na vida, sendo que os nossos pensamentos não podem ser lidos por ninguém. O salmista vai dizer que as palavras da minha boca, aquilo que eu falo, e o meditar no meu coração, aquilo que eu penso, seja agradável a Ti, Senhor. Será que o que você tem pensado tem sido agradável a Deus? Será que o que você tem falado tem sido agradável a Deus? Quando a gente tem a noção da revelação, da grandeza de Deus na nossa vida, isso traz para nós conhecimento do pecado, a verdadeira identidade da nossa imperfeição, mas também me faz ser transformado,
porque as palavras da minha boca e o meditar do meu coração não vão ser mais os mesmos de antes, mas eles vão ser totalmente transformados e renovados, para que em tudo na minha vida, seja no pensar, seja no falar, eu dê glórias e honras ao nome daquele que é digno de ser exaltado, e eu diga em todo o tempo: Tu és soberano, Senhor. O Senhor reina sobre toda a terra, sobre todo o céu. Abra sua boca, irmãos, e glorifique o nome desse Deus, porque só Ele é digno de ser exaltado, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, Pai, através dos céus. O Senhor se revelou a nós, Pai, através da Tua criação. O Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, através da figura do Teu Filho, Jesus Cristo. E nós Te louvamos e reconhecemos a Tua soberania, porque não cai uma folha da árvore que não seja da Tua vontade, não cai um fio da minha cabeça que não seja permitido por Ti. O Senhor sabe quantos fios eu tenho na minha cabeça. O Senhor conhece todas as células do meu corpo. E por isso, Deus, eu Te exalto na beleza da Tua santidade, e eu Te digo, Senhor, Tu és soberano, Tu és soberano, Senhor. Ele é soberano, e não há outro como nosso Deus. Por isso eu não temo o amanhã, eu não temo a economia, eu não temo a política, eu não temo os líderes, eu não temo os homens maus, eu não temo, porque eu estou guardado nas mãos daquele que sustenta todo o universo. Oh Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é grande e perfeito, digno de ser adorado. E eu quero te convidar nessa hora a ficar de pé, para cantarmos juntos, irmãos, em adoração, essa canção que fala sobre a soberania de Deus e que diz que nosso Deus, Ele é soberano. Ele não está soberano, Ele não passa, Ele é soberano em todo o tempo, no presente eterno que Ele vive, Ele é soberano para todo sempre. Amém, Jesus, amém.